E se eu te disser que a única razão de você ainda não saber quem você realmente é porque você nunca fez a única coisa que obriga a tua alma a se revelar. Sim, obriga, porque existe um ponto dentro de você que, quando ativado, desmonta todas as máscaras que você vestiu sem perceber, quebra todas as ilusões que te mantêm cego da tua verdadeira identidade e coloca você frente a frente com aquilo que Toth chama de o rosto antes do mundo nascer. Hoje você não vai apenas entender isso, você vai sentir isso. Você vai descobrir o que sua alma tenta te mostrar há anos, mas que você não conseguia ouvir. E se você ficar comigo até o final, eu te entrego a chave exata, prática, direta, que desmonta o ego, silencia a mentira interna e faz a tua alma finalmente aparecer nítida, incontestável, como a única verdade que sempre esteve aí dentro. Você está pronto para isso? Porque depois de hoje, não existe retorno para a versão antiga de você. Você acha que sabe quem você é, mas não sabe. Ninguém te contou a verdade mais simples e mais brutal. Você não se conhece porque nunca fez o único movimento interno que rasga a ilusão e expõe sua essência real. E hoje, aqui, agora, eu vou te mostrar esse movimento. Não com teorias vazias, mas com a chave que Toth guardou de todos que não estavam prontos. E se você fizer isso, exatamente isso, tua alma vai arrancar o véu, vai empurrar o ego para o canto e vai finalmente te mostrar quem você sempre foi e nunca percebeu. Fique comigo até o final, porque a cada minuto a sua percepção vai quebrar e se reconstruir, até você sentir dentro do peito o momento em que algo desperta de verdade. Escreva nos comentários: eu escolho ver quem eu realmente sou. E se você deseja se aprofundar, confira os benefícios e seja membro. Você sente que existe algo dentro de você querendo emergir, mas ao mesmo tempo uma força te prende, te trava, te puxa de volta para a mesma versão pequena e limitada que sempre foi. Esse conflito não é fraqueza, é o rastilho da tua alma, empurrando você para o despertar. O problema é que você aprendeu a se identificar com o barulho da mente, com a história que você contou sobre si mesmo, com a voz que repete: você é isso, você é aquilo. Você nasceu assim. Essa voz é o guardião do ego. E a verdade é que ela não está aí para te proteger. Ela está aí para te impedir de ver o que existe atrás dela. Porque quando você vê sua identidade verdadeira, o ego perde o trono. E ele teme isso mais do que tudo. Agora, por isso mesmo, eu vou te conduzir passo a passo para o ponto onde a alma puxa as rédeas e diz: agora você vai ver. A alma não grita, ela não disputa espaços, ela não implora a atenção. Ela só espera o momento em que você faz o único gesto que dá permissão para ela agir. Esse gesto é brutalmente simples: silenciar o personagem que você pensa ser, nem que seja por alguns segundos. E é exatamente aí que as pessoas se perdem. Elas tentam entender a alma com a mente, tentam acessar o infinito com as ferramentas do finito, tentam descobrir a identidade real usando memórias, crenças, rótulos, dores antigas, mas a identidade verdadeira não mora em nada disso. Ela mora naquilo que sobra quando tudo isso cai. Toth sempre explicou isso de forma direta. O que é verdadeiro não pode ser destruído, e o que pode ser destruído nunca foi você. Você percebe o impacto disso? Tudo aquilo que você teme perder nunca foi você. Tudo aquilo que você usa para se definir sempre foi apenas uma roupa emprestada. É agora que começa a desmontagem. Você quer saber quem realmente é? Então faça isso. Pare por alguns segundos e observe a voz dentro da sua mente, como se ela não fosse sua. Apenas observe. A simples observação já separa você da voz. E essa separação é o início da revelação. Porque se você consegue observar algo, esse algo não é você. Você não é a voz. Você não é o pensamento. Você não é o julgamento. Você não é o medo. Você é aquele que observa tudo isso. E esse observador é a ponta do fio que leva direto à tua alma. Quando você percebe isso,
As crenças que te prenderam durante anos começam a se dissolver, porque elas não encontram mais onde se apoiar. O ego sente medo, mas a alma sorri, porque agora você começou a voltar. O que Todd sempre tentou ensinar é que a identidade verdadeira não é uma ideia, é um estado. Um estado de clareza tão profundo que parece estranho no começo. É como se o mundo ficasse mais silencioso, como se algo dentro de você se abrisse, como se uma presença que sempre esteve ali finalmente se revelasse. E essa presença não é fraca, ela é firme, calma, poderosa, limpa. Quando você entra nesse estado, você não precisa mais correr atrás de validação, aprovação, elogio, reconhecimento. Porque você vê pela primeira vez que você não é o personagem pedindo amor. Você é a fonte que gera o amor. Você é o centro. Você é o espaço que contém tudo. Aquele que vive isso não volta a ser o mesmo. E é por isso que isso é tão sério. Você percebe como durante anos você foi treinado a olhar para fora, nunca para dentro. Treinado a acreditar que sua identidade vinha das pessoas, das situações, das opiniões. Treinado a achar que você precisava construir quem você era. Mas Todd sempre ensinou o contrário. Você não precisa construir nada. Você precisa apenas remover o que nunca foi você. O problema é que isso exige coragem, porque o ego teme desaparecer. Ele cria caos, dúvidas, inquietação, resistência. Ele te faz achar que você vai perder algo importante se largar a velha identidade. Mas isso é mentira. O que você perde não é você. É o peso que te impedia de entrar na sua vida real. A chave está aqui. A alma só aparece quando você para de tentar ser alguém. Esse é o ponto mais cortante de todos, porque você passou a vida inteira tentando se encaixar em algo, tentando agradar, tentando provar, tentando merecer, tentando ser visto, tentando ser aceito. E toda vez que você tenta ser alguém, você se afasta de quem realmente é. Por isso, quando você solta o esforço, o personagem perde força. E quando o personagem perde força, a alma sobe. E quando a alma sobe, você finalmente se encontra. Imagine que sua alma é uma luz forte por trás de um vidro sujo. Você passou anos limpando o vidro com técnicas externas, mas o único movimento que limpa de verdade é olhar para dentro e admitir: nada do que eu pensei que sou é sólido. Esse reconhecimento instala algo dentro de você. É como se uma fissura abrisse na parede da velha identidade. Pela fissura, começa a entrar luz. E essa luz não é simbólica, é literal. É a sensação física de perceber que existe algo maior dentro de você, pedindo espaço para viver. E agora vem o ponto mais transformador. Quando você faz esse movimento de largar o personagem, sua alma te mostra algo chocante. Você nunca esteve perdido. Você só estava olhando do lugar errado. É como se você estivesse tentando ver o céu debaixo da terra. Não importa o quanto você se esforçasse, a perspectiva sempre ia te trair. A alma muda a perspectiva. Ela te coloca acima das dúvidas, acima das dores, acima da história. E quando você olha de cima, tudo faz sentido. Todd dizia que o ser humano vive dobrado sobre si mesmo, sem perceber. Com a cabeça enfiada nas próprias crenças, rodando nos próprios pensamentos, vendo o mundo pela lente da própria dor. E o despertar da identidade verdadeira é como desdobrar esse ser, abrir, expandir, levantar, respirar. E quando você respira dessa forma pela primeira vez, você finalmente se reconhece, não como um corpo tentando sobreviver, mas como uma alma querendo expressar quem é. O que eu estou te entregando agora não é só conhecimento, é direção. E se você seguir, algo dentro de você vai começar a mudar ainda hoje. Porque isso aqui não é motivação, não é autoajuda, não é frase bonita. Isso é um ato interno. E esse ato é simples. Observe o que você não é até sobrar apenas o que você é. Cada camada que cai revela uma força profunda. Você começa a sentir que existe algo em você que não depende de nada externo.
uma estabilidade natural, uma clareza natural, uma presença natural. Essa presença é sua alma falando pela primeira vez, sem interferência. Agora você vai perceber algo ainda mais forte. Toda vez que você mente para si mesmo, sua alma sente. Toda vez que você se diminui, ela sente. Toda vez que você se abandona, ela sente. Porque a alma é sua identidade mais pura e ela quer se expressar. Quando você começa a escutá-la, você sente um chamado interno, como se alguém dentro de você desse um passo à frente. Essa é a revelação. E quando essa revelação começa, não tem volta. Você não consegue mais aceitar viver pequeno. Não consegue mais aceitar viver desconectado. Não consegue mais aceitar viver como se fosse apenas um corpo, uma mente, um conjunto de memórias. Você quer mais porque sabe que existe mais. E aqui está o ponto que vai te romper por dentro. A identidade verdadeira não precisa ser criada. Ela precisa ser lembrada. É uma verdade que você esqueceu ao nascer, mas que sempre esteve guardada dentro de você. E Toth sempre disse que aqueles que lembram quem são se tornam perigosos para o próprio ego, porque param de alimentar a ilusão. E quando você para de alimentar a ilusão, ela desmorona. E quando ela desmorona, você vê o que estava escondido. Sua essência limpa, lúcida, desperta. Quando você faz isso, tudo muda. Seu comportamento muda. Sua postura muda. Sua energia muda. Sua presença muda. Você para de implorar migalhas emocionais. Você para de depender da opinião dos outros. Você para de viver com medo de perder. Porque agora você sabe, você não perde o que você é, e nada externo pode destruir o que é interno. Essa é a segurança que a alma dá. E quando essa segurança aparece, você fica mais inteiro, mais firme, mais consciente, mais vivo. E quanto mais você entra nesse estado, mais claro fica o próximo passo. Você precisa agir como quem já sabe quem é. Não basta entender, não basta aceitar. A identidade verdadeira só se revela por completo quando você vive a partir dela. Quando você escolhe a verdade e não a história. Quando você escolhe a clareza e não o medo. Quando você escolhe a presença e não o personagem. Isso é o que abre o portal final. Esse portal não é místico, é interno. É o ponto em que você deixa de observar a alma e começa a agir a partir dela. A partir daqui, cada escolha sua se torna um espelho. Um espelho que te mostra se você está vivendo como o personagem ou como o ser real. Quando você escolhe a verdade, o mundo ao redor muda. Tudo começa a se alinhar. Caminhos se abrem. Intuições aparecem. Sincronicidades acontecem. Porque a alma não opera no caos, ela opera no alinhamento. E quando você entra no alinhamento, você entra no fluxo. E quando você entra no fluxo, você reconhece que sempre foi guiado. Você só não escutava. Agora você percebe que a pergunta nunca foi quem eu sou. A pergunta sempre foi o que eu estou disposto a soltar para ver quem eu sempre fui. E essa pergunta te coloca no limite entre o velho e o novo, entre o personagem e a alma, entre a ilusão e a verdade. E é exatamente nesse limite que a identidade verdadeira aparece. E agora que você chegou até aqui, você sente dentro de você que algo está se movendo, algo está subindo, algo está se abrindo. Essa sensação não é imaginação. É o primeiro sinal de que a alma começou a te chamar de volta para ela. E esse chamado só fica mais forte. Ele não vai diminuir. Ele não vai sumir. Ele vai continuar crescendo até você se ver completamente. E a pergunta que fica agora é simples, mas enorme. O que acontece quando a alma finalmente assume o lugar que sempre foi dela dentro de você? A partir do momento em que a alma começa a assumir o espaço dentro de você, tudo se torna mais direto, mais claro, mais inevitável. Porque quando a alma começa a te mostrar quem você realmente é, ela não faz isso em metáforas, não faz isso em simbolismos confusos, não faz isso de forma distante. Ela faz isso através da sensação crua e imediata de verdade.
É como se algo dentro de você falasse: isso sou eu, isso sempre fui eu, isso estava aqui antes de tudo. E essa verdade é tão forte que não precisa de prova. Ela se sustenta sozinha, porque ela é a única coisa que nunca mudou dentro de você. E agora, eu vou te mostrar exatamente como permitir que essa revelação continue crescendo, sem que o ego tome o controle de volta. O ponto central é simples. Sua alma só pode te mostrar quem você realmente é quando você para de tentar controlar a percepção. Toda tentativa de controlar é do ego. Toda tentativa de entender rápido demais é do ego. Toda tentativa de transformar isso em um conceito é do ego. E toda vez que o ego domina, a alma se cala. Não porque ela é fraca, mas porque ela não participa de disputas. Então o gesto que mantém a revelação acontecendo é a entrega. Entregar não é desistir. É ficar totalmente presente sem interferir. É deixar a alma mostrar, no ritmo dela, aquilo que você passou a vida inteira evitando ver. E isso tem que ser feito agora, no momento em que você sente que existe mais acontecendo dentro de você do que a mente consegue explicar. O segredo é que a identidade verdadeira não grita, ela vibra. Ela se revela como uma sensação de reconhecimento interno. Quando você faz o movimento que Thoth ensinou, observar o que não é você até sobrar apenas o que é, você entra em um estado de lucidez que não depende de nenhuma emoção específica, de nenhuma crença específica, de nenhum ritual específico. Depende apenas da sua capacidade de estar consciente de si mesmo sem interpretar, porque a interpretação é a mente distorcendo a verdade. A consciência pura é a alma mostrando a verdade. E quando você sente consciência pura, você sente um silêncio vivo, uma presença limpa, uma clareza que não pede permissão. Esse é o momento em que sua alma começa a se mostrar inteira. E quanto mais você permanece nesse estado, mais você vê que toda a sua vida foi construída sobre uma identidade que nunca te pertenceu. Você foi moldado por medo, expectativa, condicionamento, opinião dos outros, traumas, comparações. E quanto mais você tentava se encaixar, mais você se afastava da única coisa que nunca deveria ter sido perdida: você mesmo. Agora, quando a alma começa a se revelar, ela desfaz essas camadas como se estivesse tirando poeira de um espelho antigo. E cada camada que cai te deixa mais nítido, não nítido para o mundo, mas nítido para si mesmo. Isso é o que Thoth chamava de visão interna. Não é ver o mundo, é ver você no mundo. E esse processo tem um momento decisivo, um ponto em que a alma revela algo que a mente nunca poderia inventar: a sensação de eu existo sem esforço. Essa sensação é a base da sua identidade verdadeira. É o estado onde você percebe que não precisa ser nada além de presença. E quando você entra nessa presença, tudo o que você pensou sobre si mesmo perde força. Todos os rótulos que te machucaram se tornam irreais. Todas as histórias que você repetiu deixam de te definir e você percebe que o eu que vive dentro do medo nunca foi você. O eu que vive dentro da verdade sempre foi você, mas você nunca tinha olhado para ele sem distrações. A alma te mostra quem você realmente é quando você para de fugir do silêncio. O silêncio é o portal, porque no silêncio você consegue escutar aquilo que sempre esteve falando, mas que você nunca conseguiu identificar. A alma não te mostra sua identidade verdadeira com palavras. Ela te mostra com presença. E essa presença tem uma potência estranha. Quanto mais você sente, mais você percebe que não precisa de nada externo para se sentir inteiro. Essa é a maior libertação do ser humano, porque enquanto você depender de qualquer coisa fora de você para sentir quem é, você ainda está preso ao personagem. A alma só aparece quando você se basta, mesmo que por um instante, e é aqui que o processo se aprofunda. Quando você começa a viver a partir desse estado, a alma te mostra um traço ainda mais forte sobre quem você realmente é. Você é intocável.
não no sentido de arrogância, mas no sentido de essência. Nada que acontece do lado de fora pode alterar aquilo que você é por dentro. Nada que dizem sobre você muda sua verdade interna. Nada que você perde tira algo de essencial. Essa é a força da alma. Ela não precisa de proteção. Ela não precisa de defesa. Ela não precisa de validação. Ela apenas é. E quando você sente isso, você percebe que a verdadeira segurança não veio do mundo externo. Veio de dentro. A alma te mostra quem você realmente é quando você encara o fato de que sua identidade não é um processo de descoberta intelectual, mas de lembrança. Você está lembrando algo que sempre soube, mas esqueceu. E a lembrança chega como um choque suave. Uma sensação de retorno, um reconhecimento que não tem forma, mas tem impacto. É como se você voltasse para casa depois de uma vida inteira vivendo do lado de fora. Essa sensação é uma das provas mais claras de que você entrou no campo da identidade verdadeira. Não existe medo, não existe dúvida, não existe pressão, existe apenas a certeza silenciosa de que você encontrou seu lugar interno. E quanto mais você se mantém consciente dessa presença, mais a alma diz: agora você pode ver. Ver o quê? Ver que toda a sua dor veio da tentativa de sustentar uma identidade que nunca foi sua. Ver que todos os seus conflitos vieram de tentar ser algo diferente do que você é. Ver que todo o seu sofrimento emocional foi fruto de se distanciar da verdade interna. E quando a alma mostra isso, não é para te culpar, é para te libertar. Porque quando você vê a origem, você perde o poder da ilusão. E quando a ilusão perde poder, você se torna verdadeiro. Esse é o ponto exato em que você se aproxima da revelação máxima. A alma te mostra que você nunca foi pequeno, nunca foi fraco, nunca foi perdido. Você apenas acreditou em coisas que te diminuíam. E quando você solta essas crenças, mesmo que por alguns segundos, você sente a imponência natural do seu ser. Não uma imponência de superioridade, mas uma imponência de verdade. Uma força que não machuca, mas sustenta. Uma clareza que não ataca, mas ilumina. Uma identidade que não precisa ser defendida, porque ela é inquebrável. E quando você entra nesse estado, você percebe algo ainda maior. A alma te mostra que sua identidade verdadeira é maior do que qualquer história que você já contou sobre si mesmo. E essa percepção muda a maneira como você respira, como você fala, como você pensa. Porque agora você sabe que tudo o que você é de verdade está além da forma, além do medo, além da mente. E quanto mais você vive a partir dessa essência, mais você se sente alinhado, inteiro, centrado. É assim que a alma revela, não mostrando algo novo, mas removendo tudo o que era falso. E ao remover o falso, ela deixa apenas o real. E o real é simples. O real é limpo. O real é direto. O real é você sem peso, sem máscara, sem camadas. O real é você consciente de si mesmo. E quando você vive assim, tudo muda. As escolhas mudam. As relações mudam. O caminho muda. Porque você não age mais a partir do medo. Você age a partir da alma. E agir a partir da alma é agir a partir da identidade verdadeira. Esse é o estado que Thoth sempre apontou como o início da verdadeira vida consciente. E agora que você está aqui, respirando essa verdade, sentindo essa abertura, percebendo esse movimento dentro de você, algo começa a se formar na sua mente. Uma pergunta, simples e inevitável. Se a alma já começou a me mostrar quem eu realmente sou, qual é o próximo passo dessa revelação? Quando a alma começa a te mostrar quem você realmente é, o processo se aprofunda de uma forma que a mente nunca poderia conduzir, porque agora você não está mais lidando com pensamentos, crenças, opiniões ou interpretações, você está lidando com a verdade viva da sua essência. E essa verdade não precisa ser explicada, ela precisa ser reconhecida. Quanto mais você continua fazendo esse movimento simples de desmontar o personagem e permanecer presente, mais a alma revela camadas da sua identidade real
que estavam escondidas atrás do ruído da mente. Thoth sempre repetiu que o que você busca está mais perto do que seu próprio sopro. E esse é exatamente o ponto onde você começa a perceber. Você nunca precisou encontrar nada. Você só precisava olhar sem medo para o que sempre esteve dentro de você. A alma continua te mostrando quem você realmente é quando você entende que sua identidade verdadeira só aparece quando você para de se agarrar ao que você não é. Tudo aquilo que você acredita que precisa defender, justificar ou proteger pertence ao personagem. E toda vez que você solta um pouco dessa identificação, a alma avança mais um passo e te mostra algo mais profundo sobre seu ser. É como se ela dissesse: agora que você largou essa máscara, posso te mostrar o rosto real. E esse rosto real não é uma versão construída, não é uma versão melhorada, não é uma versão ideal. É a versão original, a única que sempre existiu antes de qualquer história começar. Essa é a identidade verdadeira. E é isso que a alma revela quando você faz esse processo com sinceridade. A revelação se torna ainda mais forte quando você percebe que a identidade verdadeira não aparece como emoção, aparece como estabilidade. É a sensação de existir sem esforço, sem tensão, sem a necessidade de provar nada. É como se você finalmente se lembrasse de um lugar interno onde sempre existiu tranquilidade, um lugar que não depende de circunstância alguma. E quando você toca esse lugar, mesmo que por um instante, a alma te mostra claramente: isso é você, isso sempre foi você. A diferença é que agora você consegue sentir, em vez de apenas pensar. E sentir a própria identidade é o início da transformação total. A alma te mostra quem você realmente é quando você se mantém presente, mesmo quando o ego tenta te puxar de volta para o personagem. Porque o ego tenta recuperar o controle através da dúvida, da ansiedade, da comparação, da autossabotagem. Mas quando você permanece consciente, observando tudo isso como algo que está passando pela sua mente e não como algo que define você, a alma se fortalece. Cada vez que você observa sem se identificar, você dá mais espaço para ela se revelar. Essa é a chave que Thoth deixou para todos que buscavam ver além da superfície. A alma só aparece quando você olha para dentro sem tentar manipular o que vê. À medida que você continua fazendo isso, a alma revela um ponto ainda mais intenso sobre quem você realmente é. Você é presença, antes de ser personalidade. A personalidade muda, se adapta, se defende, reage. A presença apenas existe. E é essa presença que contém sua identidade real. É como um fundo silencioso que sustenta tudo, mas não se confunde com nada. Quando você se reconhece como presença, você percebe que não é o comportamento, não é o pensamento, não é a emoção. Você é o espaço onde tudo acontece. E essa percepção não é intelectual, é sensorial. É um sentir profundo, quase físico. É a alma dizendo: agora você está vendo. E quando você vê de verdade, tudo aquilo que te aprisionava começa a perder a força. Você percebe que as críticas que te machucaram não tinham poder sobre sua essência. Percebe que os medos que te paralisavam não tinham relação com quem você realmente é. Percebe que as inseguranças que te limitaram eram apenas sombras criadas pela distância entre você e sua alma. Quando essa distância diminui, a alma te mostra que você nunca precisou se esconder. A identidade verdadeira é clara, firme, simples e luminosa. E é isso que começa a emergir quando você continua fazendo esse movimento interno. A alma te mostra quem você realmente é quando você finalmente aceita que a verdade não dói. O que dói é resistir à verdade. Resistir cria tensão. Ver a verdade liberta. E essa verdade é sempre a mesma. Você é maior do que aquilo que acreditava ser. Não maior no sentido de superioridade, mas maior no sentido de profundidade. Você é mais profundo do que seus pensamentos, mais profundo do que suas emoções, mais profundo do que sua história. E quando você sente essa profundidade, o mundo externo perde o controle sobre você. Porque nada externo pode mudar quem você é por dentro.
A alma te mostra isso quando você consegue ficar presente o suficiente para sentir essa imutabilidade. E é nesse ponto que a identificação com o personagem começa a ruir. Você percebe que passou anos vivendo como se fosse apenas sua mente. Mas a alma te mostra que você nunca foi sua mente. Você foi a consciência que estava vendo sua mente. E quando você percebe isso de forma real, tudo muda. A mente deixa de ser autoridade. O ego deixa de ser o narrador principal. O medo deixa de ser o centro, porque quem está no centro agora é a alma. E quando a alma está no centro, sua identidade verdadeira se estabiliza. Você começa a viver a partir dela, em vez de apenas sentir momentos dela. Quanto mais você se estabiliza nessa verdade, mais a alma te mostra algo ainda mais profundo. Você não é separado de nada. A separação é uma ilusão criada pelo ego. A alma é unidade. A alma é conexão. A alma é consciência que se reconhece no todo. Esse reconhecimento faz com que você perceba que nunca esteve sozinho, nunca esteve solto, nunca esteve perdido. Você estava apenas desconectado de si mesmo. E quando essa conexão volta, você sente como se algo finalmente se encaixasse dentro de você. É a sensação de retorno, não retorno a um lugar, retorno a si mesmo. E a partir desse retorno, a alma começa a expandir o que te mostra. Ela passa a revelar não apenas quem você é internamente, mas quem você é energeticamente. E isso não no sentido místico exagerado, mas no sentido mais real e simples. Você percebe que sua presença tem impacto, percebe que sua energia muda ambientes, percebe que sua clareza influencia decisões, percebe que sua verdade cria ordem, onde antes havia confusão. Isso não é poder externo, é a alma vivendo através de você. É a identidade verdadeira assumindo o controle do corpo, da fala, dos gestos, das escolhas. E quanto mais você vive a partir dessa verdade, mais você sente algo que o ego não consegue imitar. Paz natural. A paz natural é o sinal mais puro de que você está vivendo a partir da alma. Não é uma paz forçada, não é uma paz mental, não é uma paz obtida por fuga. É a paz que surge quando você reconhece que nada pode abalar quem você é na essência. E essa paz te transforma. Ela te torna mais consciente, mais lúcido, mais firme. Essa é a alma mostrando sua identidade através de você. E agora, neste exato momento, enquanto você lê isso, sua alma está tentando te mostrar o próximo nível. Você sente isso como um puxão interno, uma curiosidade, uma abertura. Essa sensação não vem da mente, vem da essência. E ela te faz perguntar silenciosamente: se a alma já me mostrou até aqui, o que mais ela pode revelar sobre quem eu realmente sou quando eu avanço mais um passo? Quando a alma continua revelando sua identidade verdadeira, ela começa a te mostrar um padrão que sempre esteve diante dos seus olhos, mas que você nunca conseguiu perceber enquanto estava preso ao personagem. A sua essência nunca reage. Ela apenas responde com lucidez. E isso muda absolutamente tudo. Porque quando você reage, você age a partir do ego. Quando você responde, você age a partir da consciência. Essa diferença é a linha invisível que separa quem vive no caos interno de quem vive na verdade interna. Thoth sempre ensinou que a mente reage, o espírito responde. E quando você começa a responder ao invés de reagir, você percebe que está, de fato, vivendo a partir da alma. E isso revela ainda mais profundamente quem você realmente é. A alma também começa a te mostrar que sua verdadeira identidade não tem pressa. A pressa pertence ao ego, porque o ego acredita que está sempre atrasado, sempre em falta, sempre correndo contra algo. A alma, por outro lado, sabe que tudo está no ritmo exato. Ela não corre, ela não exige, ela apenas flui. E quando você percebe isso, a sensação de insuficiência desaparece. Você entende que sua identidade verdadeira não é pequena, não é insegura, não é fragmentada. Ela é plena, ela é inteira.
Ela é completa exatamente como é. E essa completude é o ponto onde sua energia muda, porque uma vez que você sente sua completude interna, nada externo consegue te convencer de que falta algo em você. A alma te mostra também que a identidade verdadeira não é um estado especial que você experimenta ocasionalmente, é sua base natural. O que é especial é o personagem que você acreditou ser por tantos anos. Esse personagem é cheio de histórias, traumas, narrativas, expectativas e medos. A identidade verdadeira, por outro lado, é silenciosa, direta, simples. E quanto mais você reconhece essa simplicidade profunda dentro de você, mais você percebe que toda a complexidade da sua vida foi criada pela distância entre você e essa simplicidade. A alma te mostra quem você é quando te mostra que você não precisa de camadas para existir. Você só precisa de presença. E por fim, a alma te revela algo que muda completamente sua percepção. A identidade verdadeira não precisa ser encontrada, ela precisa ser lembrada. Porque ela sempre esteve lá, esperando o momento em que você pararia de se confundir com tudo aquilo que você não é. Quando você faz isso, quando você observa sua mente sem se tornar ela, quando você sente suas emoções sem se afogar nelas, quando você percebe seus medos sem obedecer a eles, a alma aparece. E quando ela aparece, a sensação é clara, quase inevitável. Eu voltei para mim. Gratidão profunda por caminhar comigo até aqui. Se você chegou a este ponto, é porque a sua alma realmente queria te entregar essa revelação. E você foi corajoso o suficiente para ouvir. Obrigado por permitir que essa verdade se manifeste através de você. Que Thoth ilumine cada passo do seu despertar. E que a sua identidade verdadeira continue se revelando com cada respiração, com cada escolha, com cada instante de presença.